Sabe uma das coisas que eu mais escuto sendo mãe de 5 filhos? É a seguinte frase: ai, pra que tantos filhos com esse mundo tão perdido? Esse mundo tá muito ruim, pra que tudo isso de filho? Não dá pra ter filho nesse mundo perdido, não. Mas uma coisa eu falo pra você, gente: o mundo sempre esteve perdido e sempre vai ser perdido. Porque Jesus fala na Bíblia que o mundo pertence do maligno, ele é do maligno. O mundo, ele é do mal. Então, agora, eu tenho meus filhos porque eu crio eles pra Deus. Eu não crio meus filhos pro mundo, eu crio meus filhos pra Deus, somente pra Ele. Eu exerço meu papel de mãe, que é educar os meus filhos na fé, ensinar os meus filhos a quem eles devem amar. É ensinar os meus filhos para que eles conheçam a Deus, conheçam o Criador. Porque os meus filhos não são meus, eles não são meus filhos. Eles são filhos de Deus, que o Senhor me emprestou para que eu cuidasse, zelasse da alma deles, para que eles fizessem eles conhecer ao Criador, que Ele que é o verdadeiro Pai, é Ele que educa, é Ele que dá o sustento do dia a dia, né? E eu e meu esposo, nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Então, se você cria o seu filho pro mundo, se você cria o seu filho ensinando ele a ouvir funk, ensinando ele as coisas do mundo, ensinando o seu filho a rebolar, as ideologias deste mundo, lógico, o seu filho não vai, provavelmente quando ele crescer, não vai ser uma boa pessoa boa, né? Agora, se você cria seu filho na igreja, ensinando os mandamentos pra ele, ensinando o evangelho pra ele, falando de Deus, que ele tem um Deus que ama ele, que ele tem um Deus que faz tudo por ele, aí sim, aí o seu filho vai crescer e quando ele vai, por conta própria, ele vai conhecer a Deus. E ele vai ser uma boa pessoa, vai ser um bom cidadão, vai ser um servo de Deus. Vou dar um testemunho pra vocês aqui. Um tempo desse, meu filho, durante a missa, né? A gente estava na missa, e aí no momento da comunhão, eu fui, peguei a comunhão, meu filho foi também, meu filho mais velho, né? Ele tava com 12, no tempo desse. E no momento que a gente sentou, que a gente ajoelhou, na verdade, né? Pra fazer a nossa adoração ao Senhor ali, naquele momento da comunhão, quando eu termino de falar com Deus, que eu me sento, quando eu olho pra ele tá com o olho cheio de lágrimas. E aí eu me espanto assim, e pego e abraço ele, né? O que foi, meu filho? E aí nesse momento ele desaba de chorar, ele chora tanto. E eu sabia por que ele estava chorando, né? Eu sabia que ele estava chorando porque tinha sido tocado por Deus. E eu também sentia uma alegria muito grande no meu coração. E fiquei muito feliz por aquele momento. E aí quando a missa acabou, que a gente entrou no carro e a gente perguntou pra ele assim: o que foi, meu filho, que tá acontecendo? Aí ele falou: não, mamãe, quando eu comunguei, quando eu recebi a Eucaristia, eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Uma alegria, uma felicidade que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a chorar, eu chorava sem querer. Eu comecei a chorar, eu sabia chorar de tão alegria, de tão feliz que eu tava. E nesse dia eu e meu esposo conversamos com ele, falando: meu filho, isso já aconteceu comigo também. E foi o Espírito Santo que tocou em você, né? Conversamos com ele, falamos pra ele de Deus, falamos do Espírito Santo, como é que é uma vida que ama a Deus. A gente tem dificuldade nesse mundo, mas nada se compara à verdadeira alegria que só Deus tem, só Deus pode dar para nosso coração. E o engraçado, sabe o que é? É que um tempo desse também, o meu filho de 4 anos, Isaac, ele começou a chorar por algum motivo bobo. E aí eu fiquei: por que tu tá chorando, Isaac? Por que tu tá chorando? E aí a minha filha pegou e falou assim, a de 5, né? Mamãe, ele tá chorando porque o Espírito Santo tocou nele. Ai, eu ri tanto, gente, eu comecei a rir. Eu fiquei: mas de onde que ela tirou isso? Eu fiquei pensando: de onde que ela tirou essa coisa? E aí eu me recordei do dia que meu filho chorou. Que ela ouviu a gente conversando com ele, né? Falando que meu filho é o Espírito Santo, tô com você. E ela gravou na mente dela isso, né? Então, fica aí, né? Pra você, pai, mãe, você tá educando o seu filho pra Deus ou pro mundo?